Muito bem, meus queridos. No último vídeo nós intercedemos pelo Pedrinho. E peço que você continue intercedendo por ele. Eu quero ler um texto, como o próprio título desse vídeo sugere. É um texto forte. É um texto grave. Que, segundo o evangelista Mateus, saiu da boca do próprio Cristo, quando ele subiu ao monte e produziu um sermão que continua ecoando em nossas mentes e corações há 2000 anos. E o texto é Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Sede perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Este é o mandamento que nem adventista, nenhum adventista, conseguiu guardar, obedecer. Não é só adventista, né? Claro. Eu nunca obedeci a este mandamento. Nunca consegui obedecer a ele. Nunca. Eu tenho certeza que não existe nenhum ser humano na face desse planeta que tenha conseguido obedecer a este mandamento aqui. Sob o prisma humano, não existe nenhum ser humano que tenha conseguido obedecer a esta ordem de Jesus. Isso aqui é uma ordem. Isso aqui é um mandamento. Sede perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Ninguém conseguiu obedecer a este mandamento. Não existe, abaixo de Cristo, ninguém, nenhum nome conseguiu obedecer a este mandamento de Cristo aqui. Nenhum. Por que o adventista quer ser diferente? Porque guarda o sábado? Porque tem Ellen White como profetiza? Porque, segundo ele, adventista, a sua igreja é a igreja verdadeira? É a única igreja sobre a qual Deus dispensa o seu supremo amor e cuidado? É por isso? Será que um adventista do sétimo dia poderia se olhar no espelho e dizer para si mesmo, na presença de Deus, eu sou perfeito, como Deus é perfeito. Eu consegui obedecer a esta ordem do Senhor Jesus. Será que algum adventista poderia dizer isso? Será? Será que já houve algum adventista que pudesse olhar para si mesmo ou olhar para a sua congregação e dizer: eu consegui obedecer a este mandamento de Cristo? Eu consegui. Eu sou perfeito. O que acham vocês, meus irmãos? Vocês acham mesmo que eu estou falando isso em tom de sarcasmo? Em tom de deboche? Vocês acham que eu estou falando isso aqui para humilhar os meus irmãos adventistas que me assistem? Especialmente aqueles que me odeiam? Vocês acham mesmo? Se vocês acham, continuem achando. Continuem pensando assim. Quem sou eu para mudar os vossos corações? Quem sou eu? Agora, uma coisa eu lhes digo. Eu nem cheguei perto de obedecer a essa ordem de Jesus.
Nunca na minha vida. Eu nem cheguei perto. Nem perto eu cheguei de obedecer a esse mandamento de Jesus. Sejam perfeitos. Sejam perfeitos. Veja que isso aqui, olha, isso aqui está no plural. Isso aqui está no plural. Quer dizer que, quando ele dá essa ordem, ele não dá essa ordem somente para alguns. Ele dá esta ordem para uma coinonia, uma comunhão de crentes, de cristãos, de irmãos, que também são reconhecidos por Deus como igreja. Igreja que Ele conhece. Ele conhece. Porque segundo a Timóteo 2,19, ali Paulo diz que Deus conhece a todos os que lhe pertencem. Este é o selo, é um selo que Deus põe, que Deus nos dá. Ele conhece a todos os que lhe pertencem. E é para esse todos que lhe pertencem e que ele conhece desde a eternidade, é que ele está ordenando isso aqui. Sejam perfeitos. Sejam perfeitos. Aí alguém pode perguntar o seguinte: se Deus sabe e sempre soube que nenhum ser humano poderia, do ponto de vista humano, obedecer a este mandamento de Jesus, por que que ele o deu, então? Por que que ele o deu? Primeiro de tudo, meu irmão, minha irmã que me assiste agora, é para que nós tenhamos consciência da nossa pequenez, da nossa pobreza, da nossa miserabilidade, da nossa condição de imperfeitos, de impuros diante desse Deus santo e perfeito. Primeiro de tudo, para isso, para que nós tenhamos consciência de quem nós verdadeiramente somos. Um lixo, do ponto de vista espiritual. Um lixo. A escória do mundo. Primeiro, nós temos que receber isso acerca de nós mesmos. Alguém poderia também retrucar: então Deus quer nos espezinhar? Deus quer nos massacrar? Nos dando uma ordem que nós não podemos cumprir? Nos dando um mandamento que nós não podemos obedecer? Deus quer jogar a sua suposta glória no pó. Ele faz você cair do seu cavalo, cavalo da sua prepotência, do seu ufanismo imbecil em relação à sua igreja, seja ela que igreja for. Deus quer derrubar do seu cavalo, do seu orgulho, o cavalo do seu orgulho. Deus quer derrubar você do seu cavalo, da sua arrogância, da sua soberba. Deus quer derrubar você desse cavalo, seja ele de que natureza for, no qual você monta achando que você é mais do que os outros. Sejam perfeitos. Ele está falando isso para toda a sua igreja. Então não pense que você, junto com seus outros irmãos, a quem você reconhece como igreja, não pense que você, que é reconhecido por Deus como igreja dele,
Não pense você que você é mais do que ninguém, que você é único ou única, que Deus não ama o outro, a quem você não conhece e que não faz parte ainda do seu redil, porque ele mesmo disse, olha, tenho muitos que ainda não estão nesse redil, eu vou trazê-los para mim. Aí vem você com essa soberba, com esse orgulho, com esse ufanismo imbecil em relação ao nome da sua igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, achando que você é a igreja remanescente, a única igreja a quem Deus dispensa o seu amor e cuidado. Vem você com esse orgulho, com essa soberba de achar que você, juntamente com seus irmãos da sua igreja, são os únicos que serão selados, os únicos que serão salvos. Vem você. E é para você e para os seus irmãos, para mim e para todos os meus irmãos, sejam eles do meu conhecimento ou não, façam eles parte do meu círculo íntimo ou não. E diz para nós todos, para mim e para você, irmão, sejam perfeitos. Porque será mesmo que Jesus deu esta ordem, este mandamento que não pode ser cumprido? É para que você tenha noção de uma coisa, irmão. Primeiro, que você não é nada diante de Deus. Quando Deus te encontrou, foi Ele que te encontrou, não foi você que encontrou Ele. Foi Ele que te encontrou. Foi Ele que colocou seu nomezinho no livro da vida lá na eternidade e veio ao seu encontro. Não foi você que adotou Deus, foi Ele que te adotou. Efésios capítulo 1. Paulo em Romanos diz a mesma coisa. Fomos adotados por esse Deus maravilhoso, através da ação do Espírito Santo. Quando Ele fez isso, quando Ele veio atrás de nós, de mim, de você, nós não éramos nada para Ele, nada. Estávamos mortos para Ele. Efésios 2:1, Colossenses 2:13. Estávamos mortos para Deus. Mortos para Deus. Aí esse Deus chega até nós. E nós estamos de que modo? Mortos para Ele. Somos nada para Ele. E nos tira das trevas. E nos chama para pertencermos a Ele mesmo. Aí Jesus dá essa ordem, sejam perfeitos agora. Sejam perfeitos. Mas por que mesmo? Como, Senhor? Poderia alguém perguntar, como? Como que eu serei perfeito? Como que eu posso ser perfeito? Como que eu posso ser perfeito? Como? Eu não dou conta de ordenar nem a minha vida. Eu sou uma casca, eu sou só aparência. Na igreja, em muitas circunstâncias, eu sou obrigado a fingir que sou santo. Na igreja, especialmente quando eu estou pregando, eu sou obrigado a aparentar algo que eu nunca fui, não sou e tenho a convicção de que não serei. Santo. Como o Senhor, então, ser perfeito? Como obedecer a este seu mandamento? Como? Então, antes de tudo, nós temos que ter a consciência de que Deus não está pedindo para que eu seja o perfeitão, bonitão, sabichão, sabe tudo, sozinho. Sozinho. Deus não me escolheu para ficar sozinho. Deus me escolheu para ser um membro de um corpo. Um membro de um corpo. Multifacetado. Um corpo cheio de membros, muitos deles, a maioria deles, diferente de mim mesmo. Muito diferente. Mas Deus me escolheu. Deus me adotou. Não fui eu que escolhi Deus. Não foi eu que adotei Deus como meu Deus, segundo o meu livre arbítrio.
Sede perfeitos. Sede perfeitos. Como, Senhor, como? Aí eu me reporto agora àquele diálogo que Jesus teve com o jovem rico. Se lembram do jovem rico? Se aproximando de Jesus e fazendo uma pergunta que eu considero capital. Olhem só o diálogo. Mateus 19, a partir do verso 16. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Presta atenção nos mandamentos que Jesus citou. Veja que Jesus citou aqui mandamentos relativos à segunda tábua. A segunda tábua. Ele começa com não mate. É óbvio que ele está fora de ordem aqui. Olha, não mate. Sexto mandamento. Não cometa adultério. Sétimo mandamento. Não furte. Oitavo mandamento. Não é isso? Não dê falso testemunho. Nono mandamento. Honre seu pai e sua mãe. Quinto mandamento. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Veja que Jesus está preocupado com o que mesmo? Ele está preocupado com a nossa ética, com a nossa moral. Ele está preocupado com aquilo que eu sou diante da sociedade, diante dos meus irmãos, diante do mundo que me cerca. Ele não cita nenhum mandamento da primeira tábua aqui. Verso 20. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Veja, se tudo isso ele já observava, como ele mesmo diz, por que ele ainda sentia falta de algo? Porque ele ainda tinha a sensação de que faltava alguma coisa. Muito embora ele afirmasse que guardava todos os mandamentos citados por Jesus. Jesus respondeu: se você quer ser o quê? Perfeito. Não é o assunto do nosso vídeo? Sejam perfeitos. Aí Jesus diz: olha, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Em outras palavras, Jesus estava propondo para ele o seguinte: olha, determine a sua falência material, vendendo tudo o que você possui, pegando esse montante, resultado da venda de tudo o que você possui, tudo o que você possui de bens materiais, venda tudo, pega o resultado disso e distribua entre os pobres. Aí você terá não um tesouro aqui na terra você estará irremediavelmente falido, mas você terá um tesouro nos céus. Você fez um investimento celestial quando você fará um investimento celestial quando você fizer isso que eu estou te ordenando agora. Pegue tudo que você tem, sua casa, seu carro, suas economias, suas ações na bolsa, sua poupança, venda tudo.
Determine a sua falência. Pega esse dinheiro e distribua para os pobres. E aí você vai ser um deles. Mas você estará fazendo um investimento nos céus, de tal forma que lá nos céus você vai ter um tesouro. Aí depois que você fizer isso, distribuir todo esse dinheiro para os pobres, você venha e me siga, meu filho. Me siga. Ande por onde eu andar, esteja comigo onde eu estiver. Coma do pão que eu comer, beba da água que eu beber. Empoeire os seus pés com o pó que vai empoeirar os meus. Venha comigo, meu filho. Verso 22. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Interessante isso, né? O que Jesus fez com esse moço? Um tratamento de choque. Jesus pede isso de todos nós? Em certo sentido, sim. Em certo sentido, sim. Porque, veja, muito embora aquele jovem fosse religioso, tivesse uma religião, ele era judeu, guardava o sábado, guardava os mandamentos de Deus, todos aqueles mandamentos citados por Jesus, ele afirmou, e eu acredito que ele não estivesse mentindo, ele afirmou que observava todos, eu acredito que ele não estivesse mentindo. Muito embora ele fosse religioso, guardasse o sábado como um bom judeu, não comesse carne de porco como um bom judeu, frequentasse a sinagoga todos os sábados como um bom judeu, desse esmolas como um bom judeu, de um coração bom, guardasse os mandamentos da segunda tábua como um bom judeu, ele ainda sentia que faltava alguma coisa. Ele era rico, proprietário de muitos bens, muitas propriedades, e aí vem Jesus e dá essa ordem chocante para ele: olha, seja pobre, meu filho, como eu sou, me siga por onde eu andar, esteja comigo onde eu estiver, coma o pão que eu comer, beba a água que eu beber, beba do cálice que eu beber. Aí ele, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que Jesus está me pedindo é demais. Então, não tem como eu ser perfeito da forma como Ele quer. Não tem como eu obedecer essa ordem de Jesus, de ser perfeito. Se para ser perfeito eu vou ter que fazer tudo isso, me tornar pobre, dependente única e exclusivamente dEle, então eu não consigo ser perfeito. Porque, meus queridos irmãos que me assistem agora, pensem nisso. O que Jesus está pedindo aqui? Senão que nós nos tornemos dependentes única e exclusivamente dEle. Única e exclusivamente dEle. Que nós caminhemos por onde Ele caminhou. Que nós estejamos onde Ele esteve e onde Ele está. Que nós bebamos da sua água. Que nós provemos do seu pão. Que nós bebamos do seu cálice e dependamos única e exclusivamente dele, e não dependamos de nada do que nós supostamente achamos que temos. Aí, olha só o desenlace dessa história, verso 23. Então Jesus disse aos seus discípulos, após aquele jovem sair triste dali: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. 24. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram. Olha aqui, outra pergunta capital. A primeira foi feita pelo jovem rico. Que devo fazer
para herdar a vida eterna, né? Para ter vida eterna. Agora, a outra pergunta capital é essa aqui, irmãos, ó, do verso 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Essa é uma pergunta capital. Também. Se um rico, judeu, guardador do sábado, que não come carne de porco, que frequenta a sinagoga todos os sábados, que crê em Ellen White como profetiza, que crê estar na igreja remanescente, igreja de Deus, igreja da Bíblia, que vai ser selado ou selada. Se nada disso, veja, se nada disso possa significar que tal pessoa que pertence a tal comunidade fez um investimento no céu a ponto de ter um tesouro lá. Nada disso significa coisa alguma para Deus. Quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Me digam vocês. Agora prestem atenção na resposta de Jesus. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Como é que é? Os discípulos perguntam: se esse judeu, rico, abençoado por Deus, guardador dos mandamentos, guardador do sábado, não come carne de porco, frequenta as sinagogas, tem Ellen White como profetiza, se ele não tomar a decisão de depender única e exclusivamente de Jesus, dificilmente entrará no reino dos céus. Então quem pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Jesus disse: para os seres humanos isto é impossível, meus filhos. Como é que é? Para os seres humanos é impossível. Então, quer dizer que essa história de ser perfeito para os seres humanos é impossível, porque para entrar no reino dos céus tem que ser perfeito. Vocês estão entendendo para onde Jesus está nos enviando? Para um beco sem saída espiritual? Um beco espiritual sem saída. É para onde Jesus está nos enviando. Como é que eu posso ser salvo? Se eu, que pertenço à igreja que guarda o sábado, que tenho Ellen White como profetiza, a igreja é verdadeira, é remanescente, não como carne de porco, devolvo o dízimo, frequento a sinagoga e igreja todo sábado, estou com meu nome limpo no hall de membros. Se tudo isso não vale absolutamente nada para Deus, porque se eu ainda pertencer a essa comunidade, mas de algum modo depender de algo material que eu tenha e não depender 100% de Cristo, ou seja, se a minha vida não estiver 100% na mão de uma pessoa e não no rol de membros de uma organização religiosa, se isso não for assim, não tem entrada no reino de Deus, eu não vou entrar no reino de Deus. Eu tenho que depender 100% de uma pessoa e não de uma organização. Se for assim, quem pode ser salvo? Vocês estão entendendo a relação de uma coisa com outra? É desse modo que a palavra de Deus se torna viva para nós. É quando nós nos transportamos, deixamos o texto bíblico se transportar lá do ano 30 e alguma coisa para os nossos dias aqui no século 21. É quando nós fazemos essa transposição. É quando nós colocamos a palavra de Deus aqui hoje e podemos dizer o seguinte: para lá, eu dependo 100% de uma pessoa ou eu dependo 100% de uma organização que se diz Igreja de Deus, Igreja Remanescente? Hein? Igreja que se diz rica. Não precisa de nada. Tem rádio, tem televisão, tem clínicas, tem fábrica de alimentos, que são muito caros, inclusive.
Tem que ser de classe média para cima para poder adquirir produtos da Superbom. Se nada disso resolve a minha situação, quem pode ser salvo então, Senhor? Eu posso perguntar para Deus. Você deveria perguntar para Deus também. Se nada disso resolve a sua situação, irmão ou irmã, quem que pode ser salvo? Para os seres humanos isso é impossível. Mas não, tem alguma coisa errada. Não, não tem, irmão. Deus tem que te colocar num beco espiritual sem saída. Deus tem que te derrubar de seu cavalo para te mostrar o que é evangelho. Evangelho não é pertencer a uma denominação religiosa, irmão. Será que você não percebeu isso ainda? Evangelho é depender 100% de uma pessoa. É estar com a sua vida escondida nela. É se olhar no espelho e não enxergar nada além de um lixo humano, um trapo de imundícia diante de Deus. Mas confiar justamente por isso em uma pessoa que foi a mais santa, a mais pura de todas as que pisaram no chão desse planeta cheio de pecado. E seu nome é Emanuel, Deus conosco, que atendia pelo nome humano de Jesus, o Cristo. É dessa pessoa que eu e você, juntos como igreja, temos que depender 100%. Do contrário, nada do que nós fizermos ou tivermos valerá alguma coisa. Nos garantirá a entrada no reino dos céus. Colossenses 1:28 diz assim: Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Olha, Paulo falando aos Colossenses. Qual era a missão mais importante da sua vida como apóstolo? A fim de que apresentemos cada pessoa, quando nós anunciamos Cristo, né? Advertindo a todos e ensinando cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Olha aqui o segredo. Você que estava se perguntando, então, como ser perfeito? Como? Se do ponto de vista humano eu não sou perfeito, como disse Jesus, quem pode ser salvo? Diante da pergunta dos discípulos, ele disse, para os seres humanos isso é impossível, meu filho. Senhor, se ser perfeito é impossível para os seres humanos, então como é que eu posso ser perfeito? Aí Paulo responde aqui em Colossenses 1:28. Em Cristo. É quando você está não em uma organização religiosa, é quando você está em uma pessoa. A sua vida está escondida nessa pessoa, chamada de Jesus, o Cristo. Aí eu leio Romanos 8:3 e 4. Um texto que poucos adventistas entenderam. Romanos 8:3 e 4 diz assim: Porque aquilo que a lei não podia fazer, como não fez com o jovem rico, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. O que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E assim Deus condenou o pecado na carne. Primeiro condenando o pecado na carne do seu Filho, para depois condenar o pecado na minha carne e na sua carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós,
Que guardamos a lei? Inclusive o sábado? Que não comemos carne de porco? Que frequentamos a igreja, a sinagoga? Que temos Ellen White como profetisa? Que frequentamos a igreja remanescente, a única igreja de Deus na terra? Não, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vivo segundo a guia do Espírito Santo. Eu não dependo mais de livro da lei, nem de tábuas de pedra contendo leis, para viver a minha vida. Eu não vivo na carne, eu sou guiado pelo Espírito. Então, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, que me regenerou, que veio habitar em mim para sempre, como diz São João 14, que me selou como filho adotado de Deus, todas as exigências da lei se cumprem em mim, porque eu sou bom, porque eu consigo guardar a lei, porque eu tenho isso, tenho aquilo outro, pertenço à igreja de Deus na face da terra, porque eu guardo o sábado, não como carne de porco, porque eu devolvo o dízimo, porque eu faço isso, faço aquilo, é por isso? É porque eu vivo segundo a guia do Espírito Santo. É por isso que todas as exigências da lei se cumprem em mim agora. Eu estou em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu sou justo diante de Deus. Aos olhos santos de Deus, eu sou perfeito. E por último, eu leio Hebreus 7,19, que diz assim: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, irmão adventista. Nunca. Por que mesmo? Por causa da fraqueza da nossa carne. E o que a lei não fez, o que ela não fez? Aperfeiçoou. Ninguém. Sou eu que estou falando? Sou eu que estou falando? Ou é a Bíblia que está falando? A lei nunca aperfeiçoou nada. Agora, para você entrar no reino de Deus, você tem que ser perfeito. Sejam perfeitos, como o vosso Pai Celestial. Como é que eu sou perfeito, então? Se eu de mim mesmo não posso ser perfeito. Se eu não posso salvar a mim mesmo de mim mesmo. Quem pode ser salvo? Isto para os seres humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu sou perfeito quando eu estou em Cristo Jesus. Ele foi perfeito, eu não. Então eu tenho que me esconder nele. Aqui, ó, pela fé. Eu tenho que me esconder nele pela fé. E quando eu faço isso, quando eu creio em Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador, pela fé, me escondo nele, aí eu sou perfeito. Sou filho de Deus, adotado por Deus, escolhido por Deus, não o contrário. E então, o reino de Deus me espera. Um futuro glorioso me espera. Um futuro glorioso te espera, irmão, irmã. Quando você crê verdadeiramente em Jesus, para com essa história de querer se auto-justificar diante de Deus fazendo isso ou aquilo, ou não fazendo aquilo, ou não fazendo aquilo outro. Deus, o Espírito Santo que está em você, vai te guiar. Para de ficar preocupado se seu nome está no hall da igreja adventista, que é a igreja verdadeira ou não. Para com isso, não existe essa história de igreja, placa de igreja de Deus, nome de igreja de Deus. Não existe isso, irmão. Quando é que você vai aprender isso? Nem igreja adventista, nem testemunha de Jeová, nem presbiteriana, nem Assembleia de Deus, nem igreja metodista, nem igreja cristã evangélica, nem nada. Nome de igreja alguma, meu irmão,
pode fazer nada por você. Você tem que depender 100% de uma pessoa, e não da riqueza da sua igreja, da suposta riqueza que a sua igreja possa possuir. Ela nem sua é. Pertence àqueles que desfrutam dela, da sua administração, da sua direção. O outro lá não anda de helicóptero. Ele não vai aos eventos da Igreja Adventista e não desce lá de helicóptero. O presidente da Associação Geral. Meu Deus do céu! Para com isso, meu irmão. Faça a sua vida depender única e exclusivamente de Jesus. Esconda a sua vidinha miserável na vida de Jesus. Eu estou falando isso tendo a mim como modelo nesse aspecto. Vida miserável é a minha. Eu sou um lixo. Uma partícula de poeira cósmica do cocô, do cavalo, do bandido. Sou eu. Mas quando eu dependo de uma pessoa que foi justa, pura, santa e perfeita, quando eu escondo a minha vida nele, através da minha fé nele, aí eu sou perfeito. Aí eu sou perfeito. Sou filho adotado de Deus. E das mãos de Deus ninguém pode me tirar, porque quem prometeu isso foi Jesus. João capítulo 10, versos 28 e 29. Ninguém pode me tirar de lá das mãos de Deus, ninguém. Para o adventista, não, ele crê que alguém pode tirar ele de lá. Para com isso, meu irmão. Creia na palavra. Creia na palavra. Para de ficar destilando ódio aí. Para de ficar destilando ódio. Creia na palavra. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, tão gracioso, que Ele vai salvar até a adventista do sétimo dia. Coisa que tem gente aí fora que diz que não. Teve uma aí que enumerou 9 razões porque um adventista não vai ser salvo. Esse é outro orgulhosozinho que acha que sabe mais do que todo mundo. Fica descendo a lenha na igreja adventista, dizendo que existem 9 razões porque Deus não vai salvar um adventista do sétimo dia. Coitado, coitado. Esse também pensa que sabe. Esse também é dono da verdade. Fica jogando pedra no outro. Aí alguém pode falar, mas você também faz a mesma coisa. Meu irmão, põe uma coisa na sua cabeça. Eu estou aqui dizendo que Deus, em sua infinita bondade, graça e misericórdia, vai salvar, como já salvou, até a adventista do sétimo dia. Como é que você pode me igualar a esse aí? Que está enumerando 9 motivos, 9 razões, porque o adventista não pode ser salvo. Eu não caio nessa besteira de dizer isso. Eu estou dizendo aqui justamente o contrário. Você, adventista, você é objeto do amor de Deus, da graça, da bondade e misericórdia de Deus. A única coisa que você tem que fazer com o seu suposto livre-arbítrio agora é acreditar na sua palavra, no que está aqui, olha. Para de ficar acreditando que essa pastorada adventista está dizendo para vocês, para manter o controle sobre vocês, para manipular vocês, para chantagear vocês. Fazer com que vocês sejam reféns dessa organização corrupta e mentirosa que é a Organização Adventista do Sétimo Dia. Essa organização é mentirosa, é corrupta, é desonesta e está cheia de gente desonesta. Eu jogo pedra, sim, na organização. Eu jogo pedra, sim, nessa organização corrupta, mentirosa e desonesta. Agora, quem sou eu para jogar pedra no meu irmão? Agora, eu como pregador da palavra, eu tenho autoridade para advertir, para exortar, porque quando eu prego a palavra, eu estou debaixo da chancela dela. Eu estou debaixo da chancela da palavra de Deus. Podem me odiar à vontade, me odeiem à vontade. Podem dizer as coisas mais tristes e horríveis que vocês quiserem dizer a meu respeito. Podem dizer. Mas creiam na palavra.
crê no que a palavra está dizendo acerca de evangelho? Porque o que a palavra diz acerca de evangelho não é o que a igreja adventista diz que evangelho é. Não é. O que eu estou aqui falando, inclusive para você que me odeia, é para crer na palavra, irmão ou irmã. É para crer na palavra. Deixa de sofrer. Liberte-se dessa escravidão imposta pela organização adventista sobre você. Você não percebeu que você é uma ovelhinha? Que não tem direito à voz? Que você é oprimida, ovelhinha oprimida, refém? Que você está sob controle dessa organização maléfica chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia? Mas que, no entanto, Deus tem muitos lá dentro. Deus tem os seus lá dentro. Deus tem uma igreja dentro da Igreja Adventista. Coisa que aquele pastorzinho lá de lá não admite, porque ele já enumerou. Existem 9 motivos, segundo ele, 9 razões, segundo ele, porque uma adventista não vai ser salva. Aí depois você só vem odiar a mim, né? Odeia a mim. Me xingue. Me calunie. À vontade, irmão. Mas creia na palavra. Deus tem uma igreja dentro da Igreja Adventista. E louvado seja o seu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, para todo sempre. Amém.